Olá, pessoas, bem-vindos a mais uma aula português em 5 minutos com a professora Rosi. E hoje nós vamos falar sobre o item 10, que é palavra determinada, crase liberada. Para nós entendermos o que significa determinada, palavra determinada, eu vou explicar para vocês o que é isso, tá? Bom, gente, uma palavra é determinada se na frente dela nós tivermos algum artigo ou algum pronome possessivo ou um pronome indefinido, né, no caso, ou um numeral, que acabe determinando a informação de uma palavra específica que a gente quer passar. Por exemplo, água é bom, pegando esse exemplo aqui para vocês. Perceba que na frente da palavra água eu não coloquei nenhum determinante. Logo, eu estou generalizando a informação. Aqui eu estou dizendo que qualquer água do mundo, né, que nós podemos ter qualquer tipo de água do mundo, é bom. Olha só, até o adjetivo fica no masculino, porque a palavra água não foi determinada. Mas a partir do momento que eu determinar a informação, no caso, coloquei o artigo feminino a, então nós mudamos aquilo que nós estamos falando. Essa água aqui é uma água específica. Perceba que até o adjetivo também foi para o feminino. Então, a palavra determinada vai determinar melhor a informação que eu quero dar. Mas a gente tem que ter cuidado com isso. Não significa que só porque a informação foi determinada, no caso aqui, à tarde, ela precisa ter crase. Nesse caso, eu vou falar de um elemento. E o elemento que eu escolhi é um fenômeno da natureza, a tarde. Eu quero dizer que a tarde, hoje, está bonita. Perceba que essa palavra tarde está especificada pelo artigo feminino a, mas nem por isso eu vou ter uma crase na frente dela, tá? Não vou ter crase aqui. Por quê? Porque ela não está dentro daqueles fenômenos que nós já conversamos. Ela não é uma fusão, né? Lembra? A fusão é quando uma palavra, né, qualquer, pede a preposição a e a outra palavra é um substantivo feminino que está especificado com um artigo. No caso, houve a fusão aqui. Não é esse o caso. E nem aquela informação de tempo, de simplesmente tempo, de quando aconteceu, que foi o tema da aula passada. No caso, falar eu tomei um sorvete à tarde, eu estou dizendo quando aconteceu. Neste caso aqui, quando eu digo que a tarde está bonita, eu não estou dizendo exatamente quando, e sim este elemento que está bonito. Entenderam? Crase vai acontecer nessas duas situações. Aqui não precisa. Então não é para sair craseando a torto direito só porque está determinado. E outra coisa que vocês devem ter cuidado é com a palavra casa, com a palavra terra, tudo bem? E também com a palavra distância. Nossa, minha letra ficou horrível nessa telinha. Bom, por quê? A palavra terra e casa, quando tem um sentido de lar, não precisa vir especificado com nenhum tipo de palavra, não precisa ter determinante na sua frente. Um exemplo bem brasileira. A gente fala assim, volto para casa. Perceba, aqui eu tenho só uma preposição. E essa palavra casa não teve nenhum determinante porque eu sei que eu estou falando da minha casa, do meu lar. Se eu quiser trocar o para pela preposição a, perceba, vai continuar sem crase. Porque a informação que eu estou passando aqui é a mesma, é o meu lar. Logo, ela não precisa ser especificada. Que é diferente de quando eu digo que eu volto para a casa de Luiz. Tá vendo? Não é a minha casa. E bem a brasileira, eu posso falar para a ou eu posso reduzir a informação. E nesse caso vai ter crase. Por quê? Como não é o meu lar, é a casa do Luiz, isso daqui foi determinado, foi especificado por um artigo feminino. Entenderam?
Então, com as palavras terra e casa vão ter o sentido de lar. A palavra distância, eu tenho que ter cuidado, porque se eu estiver falando de lugar, né, a distância de 500 metros, né, no caso aqui eu estou dando alguma informação em que eu entro com a distância de 500 metros. Tudo bem, tem crase. Agora, se eu disser, né, a distância é curta, neste caso não vai ter crase, porque a distância é o elemento de quem eu estou falando aqui. Eu não estou dando exatamente o lugar, como é o caso da oração acima, e sim um elemento de quem eu estou falando. Bom, espero que vocês tenham compreendido essa aula de hoje e até a próxima.